Olá, esta é a competência 3, formatando uma Activity para o desenvolvimento utilizando operadores matemáticos. Nessa competência, vamos ver como guardar na memória dados. Tem que se entender que programas de computador, eles manipulam dados. Então, eles recolhem um dado, transformam esse dado e então entregam esse dado modificado para o usuário. Essa modificação é a regra de negócio, é o que faz o programa ser o que ele é, a razão dele existir. Então, temos várias maneiras de se guardar os dados, já que eles podem ser de tipos diferentes. Podemos ter tipos numéricos, podemos ter tipos de texto, podemos ter até um tipo de um caractere, ou o dado menor que existe, que vai ser o verdadeiro ou falso, ou o que chamamos de dado binário ou dado booleano. Então, vamos para a nossa tela e vamos descobrir como é que utilizamos esses dados para armazenar valores. Vamos começar mostrando como exibir os resultados na tela do simulador. Então, temos aqui o arquivo mainActivity.java, que é onde vamos programar em Java. E para toda Activity, a gente vai ter uma tela. Então, a tela, como ela é construída em XML, temos o arquivo Activity main.xml. Observe que temos nessa tela um campo, um elemento de texto que é o hello, que exibe o texto Hello World. Esse elemento é chamado de TextView. Ele exibe este texto. Só que a gente não quer mostrar esse texto, a gente quer alterá-lo. Então, a gente vai aqui para o campo ID e coloca um identificador para ele. Resultado. Pronto. Este elemento agora ele tem um nome, um identificador, que é este resultado. Dessa forma, podemos enviar da programação Java para a tela os valores que vamos colocando nas variáveis. Mas para poder colocar, a gente precisa ter uma variável que guarda esse elemento. Essa variável também ela pode ser chamada de referência, porque ela referencia o elemento. Então, para poder declarar qualquer tipo de variável, seja ela primitiva ou complexa, a gente coloca o tipo dela. Então, TextView é um tipo complexo. Vamos colocar o nome dele de TV, TextView. O símbolo de igual na programação para Java ele é usado para atribuição. Então, tudo que estiver à direita vai ser o resultado do que estiver à direita, da expressão que estiver à direita, ela vai ser colocada na memória e vai ser referenciada com esse TV. Para que a gente precisa disso? Para usar mais tarde. Então, vamos pegar o elemento. O elemento ele vai vir num formato genérico. Então, a gente precisa converter esse formato genérico para TextView, já que o espaço de memória só cabe um TextView. Vamos agora achar aquele elemento. Para achar, tem um método que faz isso por a gente. FindViewById, ele procura na view um determinado ID, identificador. Só que a gente não vai colocar o nome desse identificador. A gente não vai colocar aqui resultado. A gente não vai colocar dessa forma. A gente vai pegar de um lugar. Esse R maiúsculo, ele representa aquela tela. Então, podemos achar qualquer coisa da tela através desse R. Vamos colocar o ponto e dizer que queremos encontrar um ID. Aí a gente coloca aqui r.id. Colocamos um outro ponto e veja que o Android Studio ele já mostra para mim
resultado, que foi o elemento que ele achou lá que possui um identificador. Pronto. Então ele vai agora, finalizamos com ponto e vírgula, e ele vai procurar em R o identificador resultado. Quando ele achar esse elemento, ele vai vir num formato genérico, e então a gente vai convertê-lo para um text view. Por quê? Porque na nossa referência, ela só vai caber, só foi reservado um espaço de memória para ela com text view. Pronto, agora que temos na memória guardada um elemento e temos um identificador para ele, TV, vamos colocar um texto dentro desse elemento. tv.setText. setText é um método que vai guardar texto dentro de um text view. Ele vai receber como parâmetro algum texto. Então eu vou colocar aqui OK. Pronto. Vou agora inicializar um dispositivo, né? Emular um dispositivo Android. Para isso eu clico nesse botão que ele vai mostrar o AVD, Android Virtual Device Manager, AVD Manager. E aqui eu tenho dois aparelhos, duas máquinas virtuais já preparadas. Uma que é o Nexus 5X, que usa a API 24, e ela tem um tamanho de 1080 por 1920. Já esse outro é um Nexus One com a API 24 também, só que ele tem um tamanho de tela 480 por 800. Eu escolhi esse tamanho por ele gastar menos memória e aí rodar mais rápido. Eu vou clicar aqui na setinha verde, que ele vai inicializar a máquina virtual. Observe que o aparelho foi emulado. Dentro dele ele está inicializando o Android API 24. Pronto. Agora eu vou desligar o Android Virtual Manager e eu posso clicar aqui neste botão para executar a minha aplicação. Aí ele pergunta, você quer que eu inicie outra máquina virtual ou você quer que eu use essa que está conectada, a Nexus One API 24? Vou selecionar essa daqui. OK. Observe que ele compilou, enviou para a máquina virtual e exibiu a aplicação, que no caso exibe o texto OK, certo? Eu não vou desligar, eu vou deixar ela rodando, porque assim evita de eu perder muito tempo com a inicialização, com uma nova inicialização. Observe que utilizamos uma variável para guardar um valor e depois utilizar em outra linha de programação, através de seu nome, no caso aqui TV. Podemos guardar diversos tipos de dados. Podemos classificá-los como tipos primitivos e tipos complexos. Os tipos primitivos eles são simples, já os tipos complexos eles possuem algo mais, eles fazem muito mais e gastam muito mais memória. O gerenciamento de memória é complexo, por isso temos tipos diferentes para dados diferentes. O menor tipo que podemos guardar é o verdadeiro ou falso, ele guarda um bit. Então, esse tipo de dado ele é chamado de booleano, que ele só pode representar verdadeiro ou falso. No caso aqui, em Java, o booleano ele é nomeado como boolean. Então, para declarar uma variável do tipo booleano,
a gente coloca boolean e coloca um nome de variável. Eu vou colocar aqui A, ponto e vírgula, porque aí a gente finaliza um comando. Nomeie uma variável com A do tipo booleano. Então ele sabe que ele não vai poder guardar uma letra, ou ele não vai poder guardar um número, ele só guarda valores verdadeiro ou falso. Então, outra hora, em outro momento da programação, eu quero guardar um valor nela, vou associar. O símbolo de atribuição faz essa associação entre o valor na memória e o nome que eu dei. Então, aqui eu vou colocar esse símbolo de igualdade, que é o de atribuição, e vou colocar o valor de verdadeiro. Para Java, o valor verdadeiro é true. Então, observe que eu declarei a variável e depois eu guardei o valor de true. Eu posso usar novamente e colocar outro valor, atribuir false. Então, agora eu mudei. Em vez de true, agora é false. E eu posso exibir esse valor. Então, aqui eu vou colocar valor, dois pontos espaço, e vou concatenar, ou seja, juntar um texto a um outro elemento, que no caso vai ser A. Então, o interpretador ele vai buscar o valor de A na memória, que eu coloquei aqui como falso, ou melhor, eu coloquei como true, como verdadeiro, depois eu alterei para falso, depois ele exibe o valor. Então, ele vai exibir falso. Vamos rodar a aplicação e ver o resultado. Observe que foi mostrado o valor false. Esse daqui é a declaração, a atribuição de valores e o uso dela. Agora que aprendemos o booleano, vamos aprender outros tipos de dados, porque o booleano ele só guarda verdadeiro ou falso. Se quisermos guardar um valor inteiro, uma idade, por exemplo, a gente deve colocar o tipo inteiro, que no caso em Java é representado por int, colocar o nome, que a gente batiza, no caso idade, e na mesma linha podemos tanto fazer de forma separada, fazer a declaração e depois aplicar o valor, como na mesma linha podemos fazer tudo junto. Então aqui eu estou declarando a referência idade e colocando o valor 20 associado a ela. Aqui eu vou colocar idade e vamos exibir. Observe que ele mostrou o valor 20, que guarda a idade. E se quisermos guardar um valor fracionário? O inteiro ele não consegue guardar o valor fracionário, porque ele guarda um número, e valores fracionários no computador eles são guardados por dois números. O primeiro guarda o valor e o segundo a posição da casa fracionária. Na nossa língua, os valores fracionários eles são determinados por vírgula. Só que nos Estados Unidos eles são declarados por ponto. E como a linguagem veio de lá, ele utiliza o ponto como casa fracionária. Então, se eu quiser declarar um salário, eu vou ter que colocar o tipo relacionado ao fracionário. No caso é double, que ele vai guardar o dobro, né? Um para o número e outro valor para a casa fracionária. Vamos colocar um nome, salário. Vamos atribuir o valor 1000 e agora a fração, ponto 50. Ponto e vírgula, porque finaliza, toda vez que terminarmos uma linha em Java, precisamos finalizar ela com ponto e vírgula. E vamos mudar aqui para salário. Agora vamos rodar e ver o resultado. Observe que ele compilou, enviou e executou.
na nossa máquina virtual. O valor agora representa 1000.5. E o outro zero? O outro zero ele elimina, ele não coloca, para ele nem vem nem convém. Agora existem formas de você exibir, só que são formas mais complexas. Agora vamos aprender formas de guardar texto. Existem duas formas, uma econômica, muito econômica, e outra que gasta a memória que for necessária. Essa forma econômica é através de guardar caracteres. Então ele vai guardar, por exemplo, entradas do teclado, tecla após tecla. Então a definição para guardar esse caractere é o char. Ele vai guardar apenas um caractere. Ele é limitado a apenas um caractere. Vamos colocar então aqui letra, que vai ser o nome que eu dei para guardar um determinado valor. Vamos atribuir aqui o valor A. Caracteres podem ser letras maiúsculas, letras minúsculas, números e outra gama de símbolos. Por exemplo, pode ser uma exclamação, pode ser uma interrogação. Existe uma tabela que ela relaciona uma numeração a esse determinado símbolo. No seu caderno de estudo, você pode encontrar uma referência para ela. Vamos agora executar. E vejo o resultado. Mas eu posso guardar duas letras? Não, você não pode guardar duas letras ou três. Observe que eu estou utilizando para caractere aspas simples. Elas determinam para a linguagem que o que tem aqui dentro vai ser apenas um caractere. E se eu quiser guardar um texto? E não temos uma variável primitiva para guardar texto. Um texto é formado por vários caracteres em uma ordem. E aí existe um tipo complexo chamado de string. Observe que até agora os tipos primitivos eles começaram com letra minúscula. Eu vou agora fazer um tipo complexo para guardar um texto. String é o nome dado para esse tipo complexo. Então eu vou colocar aqui nome e vou usar da mesma forma. Agora observe que temos uma letra maiúscula inicializando. Eu não vou mais usar aspas simples, porque como eu tenho vários caracteres em um só lugar, eu vou usar aspas duplas, tanto para inicializar quanto para finalizar o texto. Então coloco aqui fulano de tal. Finalizo com ponto e vírgula e aqui eu vou colocar substituir por nome. Observe e tenha muita atenção que quando queremos denominar um texto, a gente coloca aspas duplas, escreve o texto e então finaliza com aspas duplas. Observe que aqui a gente tem valor também. Então ele vai pegar esse texto e vai juntar com esse, através desse símbolo dessa operação de mais que a gente chama de concatenar. Vamos executar. Observe que ele mostrou o nome fulano de tal. Podemos utilizar, para uma expressão, podemos colocar vários operadores. Por exemplo, 2 mais 2, menos 8, multiplicado por 20, dividido por 10. E como é que o computador ele vai fazer essa expressão? Ele vai passar da esquerda para a direita, vai ler, até encontrar um operador multiplicativo. Operadores multiplicativos é a multiplicação e a divisão. Então ele encontrou
a multiplicação. Aí ele vai fazer 80 multiplicado por 20. Aí você vai ter 160. Uma vez que ele tem o resultado, ele começa de novo, procurando operadores multiplicativos. Chegou aqui na divisão, que é um operador multiplicativo, ele vai pegar o 160, que ele já calculou, dividido por 10, que aí vai dar 16. Aí ele começa de novo e procura operadores multiplicativos. Não encontra, ele vai agora para os aditivos, que são a soma e a subtração. Ele encontra aqui o 2 mais 2 e executa. Então temos aqui 4. Ele passa novamente e aí encontra somente a subtração. Então teremos 4 menos 16, que vai dar menos 12. Vamos executar e ver o resultado. Menos 12. Temos ainda os operadores sufixais e prefixais. Como eles funcionam? Eu vou colocar aqui int a igual a 2, int b igual a 1. Vamos colocar aqui a mais b. Os operadores sufixais, eles são mais, colocado após a variável, e menos. Eles vão subtrair 1 e vão somar 1. Então, ele vai pegar o valor de A, usar e depois somar 1 ao valor que está guardado em A, 3. Assim, vamos colocar aqui, ver A e B, para a gente ver os resultados das variáveis finais. Então, nesse caso, quando eu estou colocando posteriormente, ele primeiro vai usar na expressão o A, o valor de A e o valor de B, para dar o valor de V. Então, temos A é 2, B é 1. 2 mais 1, 3. Então, ele determina que V vai ser 3. Depois disso, ele acrescenta, vai somar 1 ao valor de A. A agora vai valer 3. E quando ele for exibido, ele vai estar guardando o valor de 3. No caso de B, vai ser negativo. Então, ele vai subtrair 1. Então, a gente vai ter o valor de B, 0. Vamos ver. Observe que o valor foi 3. O valor de A foi 3. 2 mais 1, 3. E o valor de B foi 0. 1 menos 1, daqui 0. Os valores prefixais, os operadores prefixais, eles funcionam, eles são colocados à frente das variáveis. Então, primeiro ocorrem, deixa eu dar uma separadinha aqui. Primeiro, ele vai fazer a soma na variável. Veja que o operador vem antes. Então, de 2 passa a ser 3. E no caso do B, de 1 vai valer 0, porque ele vai subtrair 1. E então ele soma 3 mais 0, que vai dar 3. Vamos rodar. Observe que o valor é 3. Veja que eu alterei aqui, não foi o texto, então ele está fazendo os cálculos de novo. Aí ele faz como? Ele primeiro soma 1 ao 2,
então o A vai valer 3. Ele subtrai 1 de B, ele vai valer 0. E então ele vai somar os dois, que é esse operador aqui de soma. 3 mais 0, 3. Esses são os operadores sufixais e prefixais. Quando temos um número, primeiro é feito os operadores prefixais e sufixais. Depois é realizada as operações. Então, nesse caso aqui, primeiro ele iria somar com A, para depois somar com o 2. Certo? Então, essa daí é a ordem de precedência. Agora vamos ver os operadores comparativos. Os operadores comparativos, eles resultam em valores booleanos. Todos eles. Então, vamos colocar aqui V. Vamos apagar essa parte. Vamos fazer uma comparação. Vamos perguntar ao computador se 2 é maior do que 3. Lembre-se que podemos sempre usar variáveis nesse caso. Mas vamos ver se 2, perguntar ele se 2 é maior do que 3. Ele vai fazer o teste e vai mostrar o resultado como falso. Os operadores booleanos eles podem ser maior que, menor que ou igual, maior que ou igual, igual, que nesse caso é representado por duas vezes o igual junto, e o diferente, que é exclamação igual. Aqui eu estou perguntando se eles dois são diferentes. Vamos rodar e esperar o resultado. Verdadeiro. Os dois são diferentes. Cuidado para não confundir. Esse daqui é o símbolo de atribuição. Ele pega um resultado e coloca dentro de uma variável ou referência. E esse símbolo daqui é o de diferente. E o igual é igual, igual. Vamos ver agora os operadores lógicos. Os operadores lógicos, eles fazem operações utilizando variáveis lógicas. Então, vamos criar aqui boolean A, que é true, boolean B, que é true, verdadeiro, boolean C, que é false. E o boolean V, que vai dar o resultado. Então, para a gente utilizar um operador booleano, vamos ter que ter como operandos ou true ou false, ou as variáveis. Nesse caso aqui, A e B. Tanto pode ser apenas um i como dois i's. A diferença é que numa relação de várias, se a primeira for falsa, ele economiza processamento. Na operação A e B, então temos o i lógico, e aí para ser verdadeiro, tem que A ser verdadeiro e B ser verdadeiro. Então, A e B é verdadeiro. Se B for falso ou A for falso, ou os dois forem falsos, o resultado vai ser falso. Isso é quando a gente quer saber, por exemplo, o login e a senha de um usuário. Se o login for verdadeiro, se a senha for verdadeira, então o resultado é verdadeiro, ele pode passar. No caso do ou, só utilizamos esse símbolo, que é o símbolo de pipe, tá? Ele tanto pode ser de uma forma, usado único, como de duas, também para economizar processamento, a de duas formas.
E nesse caso daqui vamos ter o ou. Então, se um dos dois for verdadeiro, então a expressão é verdadeira. A é verdadeiro ou B é verdadeiro, então é verdadeiro. No caso da gente ter um falso, um dos dois sendo verdadeiro, então ainda passa. A é verdadeiro, C é falso. Como é verdadeiro, então o resultado da expressão é verdade. Vamos ver. Observe que ele mostrou que é verdade. Ou A ou C sendo verdade, então ele aceita como verdade. Esses dois aqui são os operadores booleanos. Existe ainda uma forma de você inverter, é através da exclamação. A exclamação é um operador unário, ele só precisa de um operando. Então, não A vai dizer, então, se é verdadeiro, não verdadeiro é falso. Se tirarmos esse A, vamos colocar um C, não C, então como C é falso, não falso só pode ser verdadeiro. Então essa exclamação ele vai inverter um valor por outro. Por último, temos os separadores. Vamos colocar aqui V. E queremos inverter a ordem de precedência. Então aqui, nesse nosso exemplo, menos 8 multiplicado por 10, por 20, dividido por 10. Não queremos seguir essa ordem dos multiplicativos para depois fazer os aditivos. A gente quer que ocorra 2 menos 8 antes de fazer a multiplicação. Nesse caso, utilizamos abre e fecha parêntese. Quando numa expressão existe parênteses, primeiro é executado a expressão interna, 2 menos 8. Depois é executada a expressão externa, no caso, o 2 mais o resultado daqui, multiplicado por 20 dividido por 10. E aí ele segue a ordem de precedência normal. Se a gente tiver aqui multiplicado por 2, vamos ter, então, ele vai começar a ler essa expressão da esquerda para a direita, encontra o operador multiplicativo, ele faz a multiplicação de 8 multiplicado por 2, depois 2 menos 16, que vai ser o resultado aqui. Se ainda assim a gente quiser que o 2 menos 8 seja feito antes da multiplicação por 2, aí a gente pode colocar parênteses internos. Então, ele primeiro vai executar essa expressão, porque é a mais interna, vai resolver 2 menos 8, vai ficar menos 6, e aí ele faz menos 6 multiplicado por 2, que vai dar menos 12. E aí sim é que ele pega 2 mais menos 12 multiplicado por 20 dividido por 10. Ou seja, primeiro essa, depois essa expressão e por fim a expressão final. E aí ele atribui o resultado.